Olá, que alegria estar com vocês. Mais uma segunda-feira. Sempre a gente faz os nossos devocionais na segunda. E a gente já aprendeu que a linguagem de amor de uma pessoa não necessariamente será da outra. Hoje a gente vai falar sobre a segunda linguagem de amor, tempo de qualidade. E o que é o tempo de qualidade? Ele é uma atenção completa. Você está focado naquele que você está falando. Então, por exemplo, às vezes assistir televisão juntos é legal, mas você não está dando um tempo de qualidade, né? Mas sim, você está ali sentado do lado da pessoa, não faz a diferença. Então, a verdade é que a gente precisa de olhar nos olhos, a gente tem que perceber aquele que está do nosso lado. E eu não sei se vocês já perceberam a diferença, por exemplo, num restaurante. Já viu como é diferente casais de namorado e casais de casados? Por mais, gente, que um marido elogia a mulher, mas se as palavras de afirmação, que foi o que a gente aprendeu na semana passada, não for a sua linguagem de amor, ela não vai se sentir completamente amada. Vai faltar alguma coisa. Então, a pessoa que tem a linguagem de amor primária, né, com tempo de qualidade, ela precisa de pelo menos aí de 20 minutos de atenção intencional, né? E a gente vai tentar fazer isso todos os dias. Então, se você percebe que a linguagem de amor primária do seu cônjuge é tempo de qualidade, você vai precisar dar atenção intencional para aquela pessoa, porque mesmo que ela veja que você está elogiando muito e ela acha bacana aquilo, parece que falta alguma coisa. Então, por exemplo, né, a gente vai tentar não olhar o celular, não deveria olhar nunca, mas quando você está conversando ou fazendo uma outra atividade, às vezes lá lavando a louça, né, mas olhando nos olhos, né, observando cada palavra. Às vezes, em algum show ou restaurante que a pessoa goste, muitas esposas, elas ficam irritadas, por exemplo, com o trabalho do marido, ficam lá reclamando e falam coisas que nem sempre é verdade, o que também magoa o marido que está ali ralando a beça. Mas ela não quer machucar ao marido ou à esposa, né, ou vice-versa. A verdade é que esse cônjuge, ele não odeia o trabalho daquele outro que está trazendo, né, a provisão. Ele muitas vezes desconta a sua raiva naquilo que ele acha que está roubando o seu tempo de qualidade. Então, por exemplo, se ela acha ou ele acha que é o trabalho, eles vão jogar toda a sua raiva naquilo, mas não é que ele odeia o seu trabalho, ele odeia não ter tempo com você. Então, quando ele ou ela reclamam, na verdade, estão querendo chamar a sua atenção. E é tão engraçado, eu como mulher posso falar isso, né? Que como a gente responde de formas diferentes que os homens são muito mais diretos, muito mais práticos. Vocês já viram, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, vamos ver se alguém vai se identificar. Quando uma esposa ela passa uma mensagem pro marido, queria jantar com você hoje fora. Eu acho que ele concorda, chega em casa, fala, aí, vamos jantar? Mas aí, para surpresa dele, a mulher diz que não quer. Não, quero comer em casa. E aí, o que ele faz? Ele concorda. Só que no momento que ele concorda, sai do banho lá de pijama, ela tá com um bico daquele tamanho, chateada e emburrada porque ele não foi jantar. Porque na verdade, ou porque ela queria que ele insistisse, ou que quando ela mandou a mensagem de texto, talvez ele não tenha dado a atenção que ela imaginava. Então a gente, muitas vezes, nós mulheres principalmente, a gente fala uma coisa, mas a gente quer comunicar uma coisa completamente diferente daquilo que a gente está falando, do que as nossas palavras estão dizendo. Então, maridos ou mulheres, eles precisam falar a linguagem primária de amor do outro. E se essa linguagem de amor do seu cônjuge for tempo de qualidade, você precisa agora, eu incentivo você a parar agora e pensar. Pega um caderninho aí, começa a anotar coisas que ela tem falado, ou ele tem falado há muito tempo de vocês fazerem juntos, né? Coisas que ela mencionou ao longo dos anos, desse ano, desse mês. Talvez subir as montanhas, ir para a serra, jantar fora sozinhos, conversar depois do jantar, avaliar, né, como foi o dia das crianças, ela quer te contar. Então, assim, ou então, de repente, fazer férias juntos. Basta começar
né? Talvez uma vez por semana você começar essa prática. Então, um cônjuge, quando ele recebe o tempo de qualidade, e essa é a linguagem de amor dele, ele se sente amado. O tanque dele vai lá no full, né? Então, porque por mais... E assim, no dia a dia, se algumas reuniões lá baterem, interromperem, ele não vai ficar abalado, porque ele sabe que ele tem prioridade nessa relação. Mas a verdade é que só passar tempo juntos um com o outro, né? Às vezes você fala assim, poxa, mas a gente tá junto sempre, ela sempre reclama. Não significa tempo de qualidade. Quantas vezes a gente pode morar na mesma casa, né? Você pode ter um roommate, uma pessoa que tá ali com você. Mas tempo de qualidade, ele é diferente. A gente dá atenção. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a gente ter um roommate e às vezes você nem se comunica com aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não está somente convivendo, mas a gente já não tem mais nenhuma afinidade, coisas que a gente possa rir junto, né? E no tempo de qualidade, a gente aprende a ouvir. Nós nos conectamos, né, com o outro. A gente não simplesmente vai vivendo, a gente dá atenção para o outro. E muitas pessoas, isso é uma coisa real, principalmente nos dias de hoje, elas não estão focadas mais em ouvir, mas focadas em quê? Em falar. Elas querem falar. Então a gente é expert, né, de soluções, de dar opinião, mesmo antes, gente, da pessoa completar o que ela está falando. A gente não escuta o suficiente para dar o apoio. E algumas vezes essas pessoas, elas não querem a sua opinião, elas só querem ser ouvidas, elas só querem a sua atenção. Então temos que tomar cuidado, que poucos sabem ouvir. Então quando você estiver falando com alguém, mantenha o contato visual com ela ou com ele, não faça outras coisas enquanto você está falando. Veja também a postura corporal dessa pessoa. Às vezes as palavras, elas comunicam uma coisa e o corpo está dizendo uma coisa totalmente diferente. Às vezes um braço cruzado, mãos cerradas. E às vezes, se você estiver fazendo alguma coisa e não possa parar imediatamente, seja honesto com essa pessoa. Diga para ela assim, olha, eu preciso de 10 minutos, porque eu quero realmente te dar atenção na hora que você estiver falando. Será que você pode aguardar 10 minutos ou 20 ou daqui uma hora que seja? Mas é que vale muito te ouvir. Gente, isso vai fazer uma diferença. E quando você sentar, realmente dê ouvido a essa pessoa. As pessoas, elas querem tempo de qualidade, né? Elas querem intimidade. Por exemplo, não sei, perguntar coisas até mesmo do passado, da infância. Qual foi sua professora favorita? O que te fazia rir? Porque muitos casais são casados muito tempo e muitas vezes não sabem responder a história do seu cônjuge. Mas porque, na verdade, sempre nos seus diálogos, um não tá presente de verdade ali, sabe assim? Você tá de verdade naquele relacionamento, naquele diálogo, né? Com aquele que você tem um relacionamento. Então, eu estimulo vocês a ficarem atentos, porque se for tempo de qualidade, você não precisa dar muito, mas você precisa ser constante, na sua comunicação com o seu marido, com a sua mulher. E, gente, eu tenho aprendido tanto com esse estudo aqui, porque às vezes a gente está casada há tanto tempo, né? E acha que sabe tanto, mas a gente precisa ser intencional. Porque se você parar às vezes para pensar, por mais que às vezes não é a sua linguagem de amor primária, mas talvez seja secundária da sua esposa, do seu marido. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor primária é atos de serviço. A gente vai ver isso, tá? Daqui a pouquinho. Não vimos ainda. Mas a minha segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, não significa... É claro que o ato de amor, ele faz ali eu transbordar, mas o meu marido, por exemplo, ele não pode deixar o tempo de qualidade de lado, porque é a minha segunda. Na verdade, a gente tem um pouquinho de cada ali. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a rotina do nosso dia a dia não roube isso.
Então, por exemplo, se a pessoa que você se relaciona, ela gosta de livros, por que não, de vez em quando, uma vez por mês, nessa rotina talvez de tirar uma vez por semana para ser intencional, ir numa livraria com ela, ver quais os livros que ela gosta, ou procurar saber qual o livro que ela gostaria de comprar e trazer de presente esse livro para casa. E são coisas tão simples, né? Ver com ela ou com ele, por exemplo, qual é as atividades com a família. Porque muitos querem que os seus maridos, né? Eu falo marido porque eu sou a esposa aqui, brinquem com seus filhos. Isso também é qualidade. Então a gente tem dentro do tempo de qualidade, a gente tem também as atividades de qualidade que são importantes para esse cônjuge. E, gente, a verdade é que muitas vezes a gente tem que perguntar mesmo e ser intencional e falar, olha, o que a gente pode estar fazendo esse mês? Por exemplo, eu sei que a sua linguagem de amor é tempo de qualidade. O que você gostaria? Aí você vai me dar lá 4 opções, né? Vamos botar 4, que seria uma vez por semana. E você tentar praticar aquilo. E no dia a dia, pelo menos tirar um tempo, que seja de 10 a 20 minutos, para ter uma conversa. Porque a verdade hoje é que os casais, eles estão deitados um do lado do outro e cada um no seu celular. E qual é a mensagem que eu passo pro meu marido quando eu tô fazendo isso? Que aquelas pessoas que estão ali no celular são mais importantes que ele. Só que essa situação, ela fica mais elevada, né? Fere mais quando a minha linguagem de amor primária é o tempo de qualidade. Então, eu olho para aquele ato, para aquela atividade e falo, realmente ele não me ama. Então, por exemplo, eu vou começar a reclamar do celular, mas não é o celular que eu detesto, como eu falei do trabalho. Aquilo rouba o tempo que seria meu, né? Então, assim, meninas, talvez meninos, vamos ficar atentos, porque não vamos deixar o nosso amor acabar, minar a nossa gasolina. Porque, assim, é possível, ainda hoje, a gente encher o tanque de amor daquele que a gente ama. Como eu falei lá no primeiro, se você não sabe a linguagem de amor do seu cônjuge, faz o teste. Tem aqui na internet, bota 5 linguagens de amor, como descobrir minha linguagem de amor, alguma coisa assim no Google, vai aparecer. Descobre a sua linguagem, senta com seu marido e tenta, se for tempo de qualidade, um ou outro, tenta praticar essas dicas que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar. E vamos ser assim, né? A gente tem que aprender o que é bom, deixar o que é ruim. Por exemplo, os americanos, vamos anotar, sabe assim, o que eu posso, pra gente não esquecer. E ver assim, nossa, isso aqui deu resultado. Eu converso com a minha esposa, depois do jantar a gente tem um tempo de 15 minutos, marca no relógio. Se é uma coisa que vocês não têm o hábito, talvez vai começar com 15 minutos, daqui a pouco vai se estender. É igual as nossas orações com o Senhor, né? Quantas pessoas que começam a orar, elas não conseguem ficar mais do que 2 minutos orando. E conforme elas vão criando intimidade, porque a gente só conversa, a gente só tem relacionamento com quem a gente tem intimidade. Conforme a gente vai tendo essa intimidade, a gente passa mais tempo e é mais gostoso estar com essa pessoa. Então, é isso que eu desejo, né? Do fundo do meu coração, nesta manhã, né? Talvez você esteja ouvindo em outro horário, mas que no início dessa semana, que toda segunda-feira a gente coloca aqui os devocionais, mas é que você pare e veja e use essa ferramenta. Não deixe o seu amor secar. Faça coisas que vocês faziam antigamente. Talvez pegue os cobertores, travesseiro, pipoca, e vai pra frente, vai assistir alguma coisa juntos ali, grudadinhos, ou simplesmente bater papo, ver álbum de fotografia. Mas, sabe assim, falem, vamos ver o sol nascer hoje, ou vamos dormir na sala. Então, assim, façam coisas diferentes que vocês faziam antigamente e que vocês possam descobrir prazeres, né, que sustentem, né, de vocês riem novamente juntos, de gargalhadas, se divirtam juntos, independente da sua idade.
Eu desejo realmente que esse devocional abençoe o seu casamento e que você possa perdoar o seu cônjuge se ele tem negligenciado o tempo de qualidade de vocês. Deus te abençoe.